Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas. E o que nós vamos falar aqui hoje é de fake news. Nós vamos analisar aqui as mais recentes fake news que têm surgido no mundo bolsonarista e tentar perceber se existe uma técnica, uma utilidade, se existe uma pragmática nas fake news bolsonaristas. E são duas as fake news que nós vamos trabalhar aqui, por ordem cronológica. A primeira delas, que eu considero a mais perigosa, por assim dizer, diz respeito àquela visita que o Bolsonaro fez à Rússia e na qual se diz nos grupos bolsonaristas que ele teria evitado a guerra. Alguns dizem até que ele teria evitado a Terceira Guerra Mundial, a guerra que estava a ponto de acontecer ali entre Rússia e Ucrânia, a Rússia já com um pezinho ali para invadir, tomar a Ucrânia, e se não fosse pelos sábios conselhos de Bolsonaro, Putin teria feito isso. Bolsonaro que evitou, certo? Claro que isso é uma mentira. As tropas russas sequer saíram ali do território. Há uma iminência de guerra ainda. Pode ocorrer a qualquer momento. Ou também pode não ocorrer, pode ser resolvido dentro de planos diplomáticos. No entanto, a mentira pegou. Não vou mostrar aqui a pesquisa, mas se vocês olharem no Google, você vai ver que algumas pesquisas já foram feitas e há, de fato, muitas pessoas que acreditam que Bolsonaro, de fato, evitou a guerra. Cerca de 22% das pessoas. Acreditam que Bolsonaro foi lá, falou com o Putin, deu uns conselhos para ele e evitou a guerra. Ora, pode-se dizer, são pessoas muito assim, elas são desinformadas, coisa e tal, elas pegam no grupo do Zap, no Telegram, no Twitter, elas veem essas coisas, né? São coisas que são feitas assim por anônimos, por trolls de internet. Até que a gente se depara com ministro do Bolsonaro, ministro Gilson Machado, aquele da sanfona, que toca uma sanfoninha, canta mal pra caramba, sabe? A quem dera ele ficasse só tocando a sua sanfona e cantando naquelas lives horrorosas do Bolsonaro. Ele também dá declarações à imprensa. E numa das declarações que eu vou exibir agora para vocês, ele reforça essa fake news. Ou seja, ele dá a entender que realmente o Bolsonaro teria evitado a guerra. Quer dizer, nas suas palavras, ele coloca ali pelo menos um quê de veracidade, de verossimilhança dessa fake news. Vejamos o que o ministro diz aqui. Vou aumentar a tela e exibir para vocês. O Brasil é um país historicamente conciliador, não é? Já sempre tivemos grandes exemplos de grandes diplomacias por outros presidentes, de problemas mundiais que nós conseguimos resolver. E foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin, e graças a Deus já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra, se fala sim em evolução. Bom, vou nem continuar exibindo isso daqui, mas como você pode ver, ele reforça essa tese maluca de que o Bolsonaro foi lá, conversou com o Putin e agora não se fala mais em guerra, por causa do Bolsonaro. Vejam, provavelmente esse vídeo do ministro já deve ter circulado também nos grupos de Telegram, assim como um zilhão de outros. As pessoas acreditam, há uma parcela da população considerável que sim acredita nisso. E hoje surgiu uma nova fake news e que também ganhou repercussão no Twitter. Quer dizer, o Bolsonaro ele tem uma capacidade de penetração nas redes sociais imensa com suas fake news. E a de hoje que surgiu, que eu vou exibir aqui para vocês, é a de que a rainha da Inglaterra ela teria tomado ivermectina e se curado da Covid por causa disso. E a fake news que surgiu é de que Bolsonaro salvou a rainha. Para quem tem Twitter, vá lá, veja no Twitter. Isso daí está no primeiro lugar dos trending topics nacionais
Bolsonaro salvou a rainha, porque o Bolsonaro, ele é o propagador desse remédio comprovadamente ineficaz contra a Covid. Sabe-se, inclusive, que a rainha está vacinada. Parece que vazou um documento de que a rainha teria tomado ivermectina, e isso já ganhou uma proporção mundial. Quero crer que as pessoas não pensem que o Bolsonaro foi lá e aconselhou a rainha diretamente a tomar ivermectina, como ele teria feito com o Putin para evitar a guerra. Quero crer que isso soe mais como uma brincadeira, mas de todo modo é uma brincadeira que reforça o argumento negacionista do bolsonarismo, o argumento contra a vacina, o argumento que prega a eficiência de remédios comprovadamente ineficazes. Como nós podemos analisar essas mentiras, pessoal? Por que o Bolsonaro inventa essas mentiras? O bolsonarismo, a máquina bolsonarista, porque claro que nem tudo sai só da cabeça dele, existe toda uma máquina por trás disso, né? É um negócio capilar mesmo, são muitos grupos de Telegram, de WhatsApp, muita gente no Twitter, tem gente, tem robô, mas tem muita gente que não é robô, sabe? Muita gente que não é robô é complicado, né? Enfim, mas tem gente pra caramba. Tem gente pra caramba pra sair acreditando nessas mentiras, e essas mentiras continuam a rolar. E depois dessas surgirão outras. Quer dizer, a máquina bolsonarista, ela vai continuar fabricando mentiras. E eu quero analisar com vocês hoje essas mentiras a partir do prisma de quem? Do Michel Foucault. Do Michel Foucault. O Michel Foucault, ele tem um conceito relacionado ao exercício do poder, mais precisamente ao exercício do governo, que se chama aleturgia. Eu já tive a oportunidade de falar desse conceito em um vídeo aqui no canal, depois dei uma olhadinha lá nesse vídeo, eu posso até deixar aqui, né? É um vídeo que eu fiz sobre esse livro que chama Do Governo dos Vivos. E o que seria esse conceito de aleturgia? Como sempre, eu trago já a citação para vocês aqui do próprio Foucault definindo, tá, gente? Foucault diz o seguinte: poderíamos chamar de aleturgia o conjunto de procedimentos possíveis, verbais ou não, pelos quais se revela o que é dado como verdadeiro em oposição ao falso, ao oculto, ao indizível, ao imprevisível, ao esquecimento, e dizer que não há exercício do poder sem algo como uma aleturgia. Ou seja, a liturgia, ela é isso. É uma verdade em relação ao que seria oculto, ao que seria indizível, ao que seria imprevisível. E essa verdade, que segundo Foucault, ela é necessária para o exercício do poder, o exercício do governo, e que já se fez presentes, e o Foucault nesse livro dá exemplos de vários governos e várias formas de aleturgia. Essa verdade ela tem 3 características, né? Primeiro, que apesar de ela ser necessária para o exercício do poder, ela não está relacionada necessariamente a uma utilidade para o exercício do governo. Ora, eu vou explicar essa aparente contradição com o exemplo do bolsonarismo mesmo. Vejam, é necessário, é útil para o governo Bolsonaro, do ponto de vista da governabilidade, essa palavra que muito se usa, do ponto de vista da governabilidade, dos acordos que ele faz ali no Centrão, das reformas neoliberais que ele quer fazer passar, do programa destruidor dele, é útil. É útil ele chegar e falar que a ivermectina cura a Covid? É útil ele falar que ele deu um cochicho ali para o Putin e o Putin evitou a guerra? Isso vai fazer com que os congressistas ali olhem para ele e falem: poxa, Bolsonaro, agora eu vou aprovar
todos os seus projetos aqui a rodo porque você foi lá e deu um conselho para o Putin. Imagino que boa parte dos congressistas não acreditem nisso. Eles podem até espalhar fake news também, principalmente os que são bolsonaristas, mas acreditar verdadeiramente nisso e usar isso como um argumento para fazer a governabilidade acontecer, não é. É útil para a economia, ainda que seja essa economia neoliberal, né? Que se preocupa com os índices da Bolsa, os índices da B3. É útil, vai fazer a inflação cair, sabe? Vai fazer os juros caírem. Não. Vai aumentar o PIB do país, de alguma forma? Não. Não é útil. Não tem uma utilidade prática para o exercício do governo. É útil para um certo tipo de sentimento que se precisa ter em relação àquele governo. A gente vai falar disso mais para frente. Mas não é útil do ponto de vista prático. Segunda característica que o Foucault dá da liturgia. Ela não está na ordem do conhecimento acumulado e adquirido. Ou seja, a liturgia, essa pretensa verdade, essa verdade, ela é uma verdade que não se revela, e eu estou colocando verdade aqui entre aspas, tá, gente? Entre aspas. A liturgia é um efeito de verdade, não é uma verdade comprovada. Tanto que a segunda característica que o Foucault dá é essa. Ela não é uma verdade que vem do conhecimento acumulado, adquirido, pelo conhecimento científico, historiográfico, das ciências políticas, da sociologia, da medicina, da química, da biologia. Ela não está nessa ordem. Ela não está nessa ordem. Quer dizer, ela não está na ordem do conhecimento científico. Para você lidar com uma aleturgia, simplesmente falando assim, eu vou fazer uma checagem de fatos aqui. Vou fazer uma checagem de fatos mostrando que, na verdade, o Bolsonaro não evitou a guerra. Gente, isso é inútil, inútil. Porque a liturgia não está na ordem do conhecimento acumulado e adquirido do conhecimento científico. É outra coisa, é outra ordem do discurso. Terceiro, a liturgia, essa verdade criada para governar e se manter no poder, não se trata de um verdadeiro em oposição a um falso refutável, mas de um ritual de manifestação da verdade. Captaram, pessoal? Não se trata de um verdadeiro em oposição a um falso refutável, que é a lógica científica. Mas simplesmente de um ritual, uma liturgia de manifestação da verdade. Quando o Bolsonaro fala que a ivermectina é útil e eficiente contra a Covid, ele não está falando de uma verdade científica em relação a uma falsidade científica, ou seja, o falso seria de que a ivermectina ela seria eficiente, né? Ou ineficiente. E aí você vai provar por A mais B que a ivermectina é ineficiente. E você prova com artigos científicos, com pesquisas. Vastas pesquisas já foram feitas, inclusive, a respeito disso, de que a ivermectina não é eficiente contra a Covid. Mas não é isso. Porque essa liturgia que produz essas verdades, ela não está relacionada a um falso refutável. Ela é um ritual de manifestação da verdade. Então vejam que curioso. A liturgia que o Foucault diz que, inclusive, que não há exercício do poder sem algo como uma liturgia, que é essa produção de uma verdade irrefutável, uma verdade reveladora, e uma verdade irrefutável
Não porque ela seja baseada num conhecimento acumulado e adquirido e testado. Não. Ela é irrefutável por si mesma. Por si mesma. Ela é pura manifestação de verdade. Nada mais anticientífico do que isso, né? Mas é isso, é a liturgia. É uma verdade que não é científica. É uma verdade ritual. E para que servem, então, esses rituais de manifestações de verdade, posto que eles não são úteis para o governo? Quer dizer, eles não têm uma utilidade pragmática? A liturgia serve como uma espécie de guia. De guia. A pessoa que se coloca nessa posição de emitir essas manifestações de verdade se coloca numa posição de uma espécie de demiurgo, um semideus, cujas verdades elas não precisam ser contestadas. A pessoa que fala quase na condição do quê? De um mito, né? É uma necessidade para o culto à personalidade. Por quê? Porque líderes autocráticos, eles não se dão muito bem com a verdade científica refutável. Simples assim. Simples assim. É muito difícil você, como um líder autocrático, falar qualquer coisa e ter que ser a todo momento questionado, ter que apresentar provas. Então você cria essa espécie de manifestação dessa verdade que ela não precisa ser refutada, que ela não está na ordem do conhecimento acumulado, científico, adquirido ao longo do tempo. Ela está na ordem do quê? Está na ordem do ritual. Do ritual. É quase como uma profissão de fé. Quase como uma profissão de fé. E aí é muito mais fácil. E se encaixa muito melhor ao senso também comum. Você nunca vai conseguir convencer a sua tia mostrando todos os artigos científicos do mundo de que, por exemplo, o Bolsonaro não evitou a guerra na Rússia, da Rússia contra a Ucrânia, ou que ele tenha razão em relação à ivermectina. Não vai. Porque você vai estar operando por uma lógica do quê? De uma verdade refutável e científica. A outra pessoa vai estar operando por quê? Por uma lógica de uma verdade ritualizada. Ritualizada. Por que eu acredito nisso? Porque o Bolsonaro disse isso. Porque os meus amigos que são bolsonaristas, que acreditam no Bolsonaro tanto quanto eu, dissermos isso. Certo? Isso é um método do bolsonarismo. E de alguma forma eu estou fazendo esse vídeo aqui até como um alerta. Primeiro, não paremos para tentar refutar esse tipo de coisa de maneira assim, eu vou refutar aqui apresentando o artigo XYZ cientificamente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Justamente porque é isso. Porque você vai estar operando por uma lógica, a lógica da verdade refutável, e a pessoa vai estar operando por uma aleturgia, que é essa verdade de um ritual. Uma verdade que não é oponível a um falso refutável. Certo? Então não é. Não adianta argumentar com bolsonaristas com isso. Eu acho que vale muito mais a pena, nesse sentido, ser mais propositivo. Apresentar quais são as propostas do outro lado, do que quais são as refutações dessas liturgias. Porque a liturgia, de alguma forma, é irrefutável. Irrefutável. A esquerda, de alguma forma, ela tem que deixar de ser reativa a essas liturgias e propositiva em suas considerações, em seus programas. Certo? Era isso que eu queria falar hoje para vocês, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido de alguma utilidade, que vocês tenham pegado um pouco o que é esse conceito de liturgia do Foucault e como isso
nos ajuda a compreender de alguma forma essa doideira bolsonarista. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Deixa um like se você gostou, se inscreva no canal se você está chegando por aqui, deixa um comentário se você quiser aqui e nos vemos no próximo vídeo no Delongas. Valeu!